Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Vira e mexe, a gente esbarra com umas coisas, e o Apple Intelligence é um exemplo disso, de que não é que ele tá inacabado, é que não foi entregue, aquilo não existe. Fazendo um paralelo rapidinho, bem assim, ingênuo, é vender o carro dizendo que tem 4 rodas e tem 3, e aí não anda. Pra mim é, sabe? É um tuk-tuk. Aqueles da Índia. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Tássio de Veloso. E eu sou o Emerson Alecrim. Empresas de tecnologia estão vendendo promessas. Os produtos são anunciados, só que chegam ao mercado incompletos, com funções ausentes ou sequer chegam. O caso mais recente é o da Apple, que está sendo processada por promover o iPhone com Apple Intelligence. Só que o recurso ainda não tem nem data para ser entregue. No episódio de hoje, a gente tenta entender o que é que está por trás dessa onda de lançar produtos inacabados. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Um dos principais desafios de empreendedores e microempresários que prestam serviços para o exterior é a gestão das finanças. Receber pagamentos vindos de fora pode ser demorado e as regras nem sempre são fáceis de entender, né, Josué? Pois é, e é para atender essa demanda que a Wise está lançando a primeira conta multimoedas para PJs do Brasil. Com a Wise Empresas, você simplifica suas finanças internacionais e, de quebra, protege seus ganhos da temida instabilidade cambial. A Wise Empresas permite que você escolha entre mais de 40 moedas para receber pagamentos e mais de 70 na hora de pagar fornecedores de fora do país. Outra vantagem é que você tem acesso a um cartão de débito internacional Visa, diretamente vinculado à sua conta empresarial. Então, se você é empreendedor, quer fortalecer a sua atuação internacional, abre a sua conta PJ na Wise e receba dinheiro sem perder dinheiro. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 15 minutos e 2 segundos. Bora, Josué, por onde a gente começa hoje aí? Vou começar com 2 comentários que a gente recebeu lá no Spotify. Eu acho que eles resumem bem as reações ao nosso último episódio, que foi sobre a Honey e o mercado de marketing de afiliação, né? A gente compartilhou um pouco desses bastidores e tal. O Mobilon tá escondido, a gente não sabe onde ele tá agora, pra aquele tempo pela vida. Mas são 2 comentários. O primeiro é do Bruno Rodrigues e depois do Antônio Beltrame. O Bruno Rodrigues disse: que episódio fantástico, extremamente esclarecedor. Obrigado por terem compartilhado esses bastidores com a gente. De nada, Bruno. E o Antônio diz: puxa, eu nem fazia ideia que essas coisas acontecem, tá ligado? Pois é. Foi um pouco da minha experiência também, eu devo confessar, assim, porque agora bastidor do Tecnocast, a gente tava conversando sobre pautas e tal, né, aí um jogando ideia pro outro, a Mobilon falou, pô, tem essa coisa da Honey, e eu já tinha ouvido falar e tinha visto o vídeo do MKBHD, mas na minha cabeça foi tipo assim, ok, é um escândalo, uma parada séria, mas é Estados Unidos, tipo, não tem muita repercussão aqui pro Brasil, então acho que isso não é uma pauta pra gente. Aí o Mobilon veio e trouxe, então, cara, na verdade, o negócio é sujo em todo lugar que acontece. Justamente por ter essa característica de ser difícil de pegar, né? É um cookie, é uma parada que fica dentro do navegador, dentro da máquina do usuário, então é cheio de maracutaia em todos os lugares mesmo. E eu acho que o mais doido é realmente... Eu não sei que tipo de repercussão pode trazer, né? Assim, imagino que as pessoas não vão parar de usar cupons de desconto, extensões da vida e tal. Obviamente as pessoas querem pagar mais barato e estão certas disso, não tem nenhum problema. Eu fico me perguntando que tipo de repercussão pode haver, que tipo de consequência pode haver para a Honey e para outros players desse mercado a partir desse escândalo, assim. Porque eu acho que a conexão com influenciadores grandes pode trazer alguma mudança
apenas no sentido que é mais fácil você apresentar quem está sendo prejudicado por aquilo, sabe? Porque as pessoas, assim, estabelecem relações parasociais, por vezes sérias, com, sei lá, MrBeast, com pessoas que se acompanham há muito tempo. Você entra naquele link para comprar da pessoa porque você quer ajudar o cara. Eu vou comprar no link que tá lá no grupo do Achados, por exemplo. Eu reconheço que, pô, esse veículo já me informou bastante, ele me passa boas dicas e tal, então eu quero ajudar os caras de volta. E de repente você percebe que, tipo, não, o que você achava que era uma ajuda pros caras pode ser interceptado no meio do caminho e trocado por um cookie de uma outra extensão, uma outra empresa que não tem nada a ver com a sua intenção de compra. Então Sim. eu torço para que essa situação da Honey, primeiro, gere alguma repercussão legal, porque, como você falou, é terra de ninguém, não tem uma regulação em torno disso, leis, ou qualquer tipo de regra que exista ali. Então eu torço para que aconteça isso e, em segundo lugar, para que, sei lá, as pessoas acabem, pelo menos que seja uma minoria delas, fiquem um pouco mais atentas e, de repente, deixar de lado um pouquinho isso, deixa eu entrar no link da pessoa que eu realmente quero dar uma força aqui agora, gerar essa relação um pouco mais consciente com aquilo que parece ser só um link, parece só uma coisa pequena. E, tipo, não, tem bastante coisa séria por trás. E ainda sobre isso, a gente teve um outro comentário lá no YouTube, do DivertiPoint, esse é o arroba dele, que tem a participação de Thiago Mobilon nesse comentário, que ele deixou o comentário assim: como nós, afiliados, podemos fugir desse golpe ou minimizar? Ao que Thiago Mobilon vem logo abaixo e responde: tecnicamente não tem nada que a gente possa fazer. É isso. Tipo, é ruim nesse nível, cara? Não tem nada mesmo. Não tem, cara. Porque, assim, não tem como a gente sobrepor quem tá à frente da gente no funil ali de compras. Tipo, se dentro da loja tem um script rodando e esse script tá, sei lá, de uma startup, alguma coisa, e esse script tá roubando comissionamento, tecnicamente não tem o que eu possa fazer, porque eu não tô dentro da loja em código, né? Não tem um código meu Sim. dentro da loja. É a mesma coisa para os usuários que têm uma extensão no navegador. Não tem o que fazer. Tá no navegador do usuário. A única forma de você sobrepor seria você tendo a sua extensão no navegador do usuário. Que aí você fica com essa vantagem de estar ali, né, no navegador. E aí, enfim, você pode usar isso pro bem ou pro mal. Mas seria uma forma de sobrepor. Eu tive uma reunião essa semana, acho que eu posso falar isso sem nenhum problema, com uma varejista aí, Azul, brasileira. Tem um ícone em 3D aí muito famoso na internet. E o modelo que eles fazem é que dentro da loja você tem uma URL que é específica sua. Então, em vez de ser a URL da loja e tá funcionando só por debaixo dos panos ali o cookie na sua máquina, o usuário entra numa URL no subdomínio específico. Então, por exemplo, tecnoblog.lojaazul.com.br. Então, aí quando a pessoa compra naquela URL, não tem como sobrepor, porque a loja sabe de qual URL veio a compra. Uma extensão pode até sobrepor o cookie ali de quem tá fazendo a indicação e tal, mas no final das contas a loja prioriza a URL, né? Então veio da URL do Tecnoblog, pertence ao Tecnoblog, não importa qual Sim. cookie que tá marcado aqui, entendeu? Enfim, então essa foi uma solução legal que eles encontraram, que até na reunião eu falei assim, nossa, legal, né? Porque isso aí previne roubo de atribuição. E aí ele falou assim, exatamente. Aí você chegou no ponto, né, de por que essa abordagem é legal pra gente. Porque eles sabem, o mercado é muito zoado. Por outro lado, aí não tem janela de atribuição, que é outra prática comum no mercado, que é você clicou, seu cookie dura um tempinho, e se você comprar qualquer coisa na loja durante essa janela, que é a loja que especifica a duração do cookie, né? Aí o afiliado recebe a comissão. Ali não tem janela, porque a loja que você tá entrando é uma loja customizada. Então, se depois, no outro dia, eu falar assim, foi nessa loja que eu vi, e eu entrar na capa e comprar o produto, eu não ganho nada. Então, assim, você se protege do roubo de atribuição, mas você também perde porque nem sempre o usuário vai comprar de primeira. Muitas vezes ele fala assim, legal, eu vi oferta pelo Achados, eu sei que é na loja tal, cliquei e tal, deixa eu entrar aqui e ver de novo, acho que eu vou comprar. Já era, você vai comprar, a gente não vai ganhar atribuição porque a URL é diferente, não é o subdomínio do Tecnoblog, né? Então, assim, eu não sei exatamente o quanto que a gente perde de um para ganhar do outro, qual que compensaria mais, qual que seria o resultado líquido mais benéfico pro afiliado, né? Mas, enfim,
pelo menos não tem roubo de atribuição, né? Vamos ver o resultado na prática. Mas no final das contas é isso, a gente fica de mãos atadas porque é uma questão técnica mesmo e não tem como a gente conseguir reverter sendo uma pessoa que só tá indicando um clique. A gente não tá tecnicamente dentro da loja ou dentro do navegador. É isso, não tem solução que resolva tudo sem gerar outras consequências que podem também atrapalhar, enfim, ou gerar menos cliques, menos comissões para afiliado. Então, já vimos aí que tem alguma coisa que talvez as lojas possam fazer para minimizar, mas isso vai gerar também outras consequências de perda de comissão em outras frentes. É o que temos no momento. Ou legalmente, mas também legalmente você vai fazer o quê? Você vai processar quem pelo quê, saca? Como que fiscaliza isso, cara? Não dá. É. Tipo, se você, sei lá, a Honey, por exemplo, todo mundo sabe, todo mundo tá vendo. Se tem um alvo grande e evidente pra isso agora é a Honey. Então, tipo, pra alguma ação e tal, e inclusive tem algumas rolando, pelo menos 2 que eu saiba. Então a Honey pode se ferrar nisso, mas pro mercado como um todo, é muito difícil imaginar um sistema que dê conta de fiscalizar como que cookies vão se comportar na máquina das pessoas. Assim. Se alguém tiver uma ideia nesse sentido, coloca nos comentários, sei lá. Uma empresa que teria poder de fazer seria o Google, porque ele tá no Chrome, ele controla o Chrome, pode ser no Android, pode ser no Windows, enfim, mas ele poderia ter um sisteminha ali que monitora esse tipo de golpe. Eu acho que foge muito do contexto do que é o Google, qual que é o trabalho do Google, o propósito do Google, sabe? Eu acho que o que eles estão fazendo agora, colocando como política da Chrome Web Store, talvez seja o máximo. Eles vão até aqui só, saca? Como eles vão monitorar isso, não sei se vão monitorar ativamente, se vai ser só por denúncia, como a gente falou lá no episódio também, né? Mas ele teria esse poder porque ele tá no computador dos usuários. É isso, fora isso, ou a Apple com o Safari, né? Mas eu acho que pior ainda, né? Tem nada a ver. O Google ainda ganha dinheiro com comissionamento, porque ele tem o Google Shopping, né? Ele ainda tem receita com publicidade ali. Talvez no futuro isso seja mais do interesse do Google, porque pode afetar a receita dele, e aí no Chrome ele monitora e tal, enfim. Eu acho que enquanto não virar um problema para o Google, ele também não tem por que se meter nessa briga que nem é dele, sabe? Seguindo aqui, o William Brito comentou lá no Telegram o seguinte: ouvindo a caixa postal do programa de afiliação, vi que a desanimação tomou conta dos hosts do podcast quando o assunto é Alexa. E a automação da casa. E sobre automação também acho que é algo que ainda não me atraiu. Mas vou contar uma história que achei que é um bom uso de ambas. Um amigo meu implementou o seguinte: quando ele precisou usar o computador da casa dele, seja para editar ou pegar arquivos, ele colocou uma tomada elétrica inteligente onde o computador é plugado. De onde ele estiver no meio do mundo, ele pede para Alexa ligar essa tomada. E ele programou a BIOS do computador para dar o start quando é detectada a corrente elétrica. Nossa! Pra que isso? Ele faz o que tiver que fazer usando um Ndesk da vida, depois dá shutdown no Windows e depois pede pra Alexa desligar. Este foi um exemplo que achei bem útil. A ênfase foi minha, né? Mas, tipo, bem útil, achei demais. Enquanto eu li, a minha reação era mais ou menos tipo, programou um negócio na tomada pra mexer na BIOS do computador. Isso, assim, é interessante, William. A gente entende que, é maneiro a forma como ele pensou na coisa, mas não sei se útil é a palavra que eu usaria pra descrever esse processo, tá ligado? De novo, parece novamente aquilo que a gente falou, né? Muito específico e, ao mesmo tempo, aqui, cara, tipo, um trabalho ainda maior pra conseguir encontrar uma maneira de usufruir da Alexa naquele contexto específico, que talvez outras soluções pudessem ajudar e resolver sem necessidade de programar BIOS e programar, sabe, rede elétrica e tal. Até porque se é uma tomada elétrica inteligente... porque se ele... Peraí. Quando a tomada elétrica no computador é plugado, de onde estiver no meio do mundo, ele pede pra Alexa... Exato. Se é uma tomada inteligente, é só ele pegar o celular e apertar on. Tipo, a tomada elétrica do filtro da minha piscina é inteligente. Eu posso pegar o celular, às vezes, quando eu tô na piscina, que eu quero ficar mais tempo, eu aperto pra ligar ali o negócio pra voltar a filtrar. Eu não preciso falar com a Alexa pra fazer isso, entende? Então, a experiência toda é legal. Precisa ter um motivo pra falar com a Alexa. Precisa ter eu tenho esse negócio aqui, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa, você vai ficar só sentado aí acendendo luz quando você quer e errando as músicas que eu te peço, tá ligado? Justificar o investimento, né? Eu comprei, agora eu vou ter que usar de algum jeito, mas não era necessário a Alexa nessa história. E alguém até respondeu isso pro William lá na caixa postal Tecnocast no Telegram. Foi o Rafael Marques, falou o seguinte: nesse caso, a Alexa em si nem é necessária, apenas com a
tomada e o celular, por exemplo, já consegue fazer isso direto no app da tomada, como o Mobilon falou. Esses tempos pra cá, a Alexa pra mim se tornou muito mais inútil. Quando eu preciso utilizar meus dispositivos conectados, tenho utilizado mais o Google Home pelo Gemini, que escuta muito melhor, ou entrando diretamente no app e fazendo aquela coisa que os maias e astecas faziam e nós repetimos, que é apertar botão, que é muito mais simples, resolve muito mais rápido. E a gente não tem a insegurança de saber se vai ativar o negócio ou não, se a luz vai acender ou não, etc. Então, sei lá, apertar botão vence, cara, sempre. Parabéns pela experiência do seu amigo aí. A experiência é muito legal, mas infelizmente não precisa da Alexa dessa história toda aí. Útil não é bem a palavra. Inteligente já resolve, não precisa dela. Enfim, bora pra pauta? Vamos nessa. Não, peraí. Ah, não, tá gravando já. Porque, caraca, cara, a interface do Versace tá ficando pior, tá ligado? Agora o controle de tempo tá menor, tá lá em cima, tá péssimo. Eles estão diminuindo os ícones por alguma razão. Ou você está envelhecendo e não tá enxergando mais direito. Não é isso. Eles estão mexendo na interface de maneira inapropriada. Pessoal que não sabe usar tecnologia. Etarismo. Mas vamos lá, vamos falar de celular. Vocês estão usando quais aparelhos hoje em dia? Vocês têm usado inteligência artificial como recurso nativo do celular? O que tem aí? Eu uso de vez em quando. Uso principalmente na parte de edição de fotos para fazer umas brincadeirinhas, de colocar, né, aqueles rabiscos e converter para alguma coisa. Então isso tirar sua barriga na foto quando você fica corcunda e fica com a isso barriga nem é inteligência artificial, meu querido. Só a computação quântica. Você não tá entendendo. Nossa. Arrumamos uma utilidade prática para computação quântica, então você acabou de resolver. Microsoft, aí ó, me chama para testar o chip. Eu uso bastante, não bastante, mas de vez em quando eu uso para fazer resumo de página web que eu tô lendo, mas a função de resumo já tem estado tão comum nas próprias páginas que acaba sendo menos requisitado, assim. E eu uso os aplicativos tipo ChatGPT, Perplexity, mas aí não é exatamente no celular, né? Já tá saindo do no celular. Sistema. Perguntei isso porque vocês devem estar com algum Samsung no momento, né? O Samsung, ele tem os recursos nativos ali com o Gemini. Nos comparativos de Samsung com o iPhone, inclusive, esses recursos são absurdamente superiores, né? Do que foi lançado até agora do iPhone. Para editar foto, tirar coisa de foto é um negócio assim, água e vinho. É inacreditável como o Galaxy AI é superior. Isso foi um recurso que a Apple falou muito, né, do Apple Intelligence, desde que ela anunciou. Tinha as demos lá no evento, até a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes, o Tassi estava lá nesse evento. Vai ter recurso X, vai ter recurso Y. Lançou o iPhone e aí você entrava na página do iPhone e tinha o iPhone com aquele fundo rosa em letras garrafais, assim, Apple Intelligence, né? Sim. Então era como se você estivesse comprando o Apple Intelligence ali, não é nem mais o iPhone, né? Eles transformaram o Apple Intelligence num nome ali de marketing, né? Mas num recurso principal quase, que agora, primeiro foi falando, né? Que ia ficar para depois, vai chegar na primavera, não sei do que lá. E agora que estamos na primavera americana, falaram que vai ficar pro ano que vem. Então o iPhone 16 foi divulgado com sei lá quantos anúncios que a Apple fez de publicidade, né? Rolou Super Bowl lá nos Estados Unidos, rolou anúncio na TV, internet, enfim, vários anúncios falando de Apple Intelligence. E aí a gente chega nesse ponto de que prometeram, demonstraram, entre aspas, porque foi numa gravação esses recursos, e nada, né? Agora eles vêm a público e falam que realmente não vai rolar, só ano que vem, só vai chegar, na verdade, com o iPhone 17. Você vendeu o iPhone 16 falando de um recurso que só chega no iPhone 17. Aí eles falam, vejam como isso é bom, porque a gente, na verdade, melhorou muito a LLM que tem no aparelho, então não roda mais no iPhone 16, precisa ser no iPhone 17. Boas notícias, gente. Olha, não que eu tenha bola de cristal, ou seja, guru do mercado que consegue antecipar o que vai acontecer, mas eu já tinha a impressão que esse Apple Intelligence ia dar algum BO, porque logo de cara, o que eu achei fantástico é o nome, né? Porque o nome, se você colocar numa sigla, é AI, que é a sigla em inglês para inteligência artificial. Então já teve uma sacada de marketing muito bem feita aí, né? Porque eles colocaram um conceito de mercado, a Apple meio que conseguiu jogar pro colo dela.
fala. Mas aí depois eu pensei, beleza, agora na prática, né? Como vai ser? Porque acho que todo mundo sabe que quando você tem uma empresa grande que nem a Apple, o time de marketing funciona de modo separado do pessoal que trabalha desenvolvendo o produto em si, né? São equipes bem diferentes, muitas vezes entram em conflito. Então eu acho que nesse caso aí, o pessoal do marketing falou primeiro, teve uma prioridade ali em definir quando as coisas sairiam, e depois chegou o pessoal que efetivamente bota a mão na massa, né? E aí eles tinham um prazo relativamente curto, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tá numa corrida, então tudo tem que ser muito rápido, mas aí a Apple acabou reconhecendo que não dava, que não tem tempo hábil para lançar algo que seja realmente funcional, né? Então, assim, eu sei que muita gente ficou frustrada, principalmente quem comprou um iPhone 16 pensando em IA, mas eu acho que não é algo assim surpreendente pra todo mundo, sabe? É como se você estivesse fazendo uma aposta, né? Então, se você tá fazendo uma aposta, você sabe que pode dar errado. Então, eu acho que acabou caindo nessa situação aí. Agora, o que pesa pra mim é o ineditismo da Apple chegar e falar, olha, ficou pro ano que vem. Porque geralmente, nesse tipo de circunstância, eles nem respondem. Eles ficam na deles, até chega, atrasou um mês, atrasou 2, espera aí, quando lança, faz toda aquela pompa e circunstância. E geralmente a máquina de marketing da Apple trabalha, não só da Apple, outras empresas também fazem isso, né? Mas o foco aqui é a maçã. Eles trabalham para que as pessoas esqueçam que, né, tinha tido aquela promessa e que ela atrasou. Eu lembrei daquele caso do AirPower, que era aquele carregador sem fio, por indução, gigante, com várias bobinas dentro, e que no fim não rolou. E demorou para eles admitirem que não iria rolar. Nesse caso da Apple Intelligence, assim, a situação é muito mais complicada porque eles têm que entregar isso. A Apple não tem como ficar de fora das evoluções de inteligência artificial. É aquilo que a gente até conversou aqui é uma mudança de paradigma, né? A IA como plataforma para outras coisas. Mas é incomum eles fazerem isso. Não é um recurso que ninguém se importa, mesmo que eles não usem, inteligência artificial é o momento do mercado de tecnologia, né? E o que ela conseguiu entregar ali foram coisas muito básicas de LLM dentro da Siri, mas não entregou ainda o principal. É até difícil, né? Eu vou citar aqui algumas coisas que foram retiradas até de uma matéria do John Gruber, do Daring Fireball, porque é até difícil entender o que é Apple Intelligence. E, de fato, ele sintetizou isso muito bem, né? Porque Apple Intelligence foi meio com o nome guarda-chuva que a Apple deu para uma série de recursos de inteligência artificial que vão desde você, sei lá, selecionar um e-mail e coloca de uma forma mais amigável, até recursos de entender o contexto do seu iPhone inteiro, todos os seus aplicativos e tal, e com isso você ter uma assistente pessoal, é um contexto pessoal, ela monta ali, similar ao que a Microsoft prometeu também com o Windows, né, de montar o Knowledge Graph, entender todos os detalhes sobre você e você poder interagir com o iPhone como um assistente amplo, assim, ele que encontra pra você suas coisas, é só você falar com ele que ele encontra pra você, né. Tem 3 pontos aqui, o contexto pessoal, que é saber detalhes, informações sobre você a partir desse índice semântico, né, da Knowledge Base. O segundo ponto, que é a consciência de tela, que é dar para a Siri a capacidade de entender o que está exibindo na tela do dispositivo, e aí você pode falar com ela, interagir, adicionar coisas também. E a parte de ações em aplicativos, que permite que a Siri, através do App Intents, realize ações dentro dos aplicativos ou entre diferentes apps. E essas 3 coisas são, acho que, as coisas mais avançadas do Apple Intelligence, desse guarda-chuva aí, que foi só vapor, né? Só falaram, mostraram ali, mas não se viu nada sobre. E te falar, se eles concretizassem isso, né, de fato, a Apple estaria à frente das outras. Aqui no Brasil a gente vê muito a Samsung bater na tecla de Galaxy AI, já tem 2 anos, usam para tudo, divulgam, é também uma marca guarda-chuva para várias funções, mas não tem isso. E eles já possuem alguma tradição em inteligência artificial. Tem lá outras coisas, mas isso não. Essa semana, que a gente está gravando o podcast, em São Paulo, a Oppo fez um evento e também bateu na tecla de inteligência artificial, eles chamam de AI Phone, os novos aparelhos da linha Reno 13. O promissor, já colocando a aposta lá no alto, porque é um AI Phone, não é um celular. AI Phone, né? Só que quando você vai ver lá o descritivo, é muito mais voltado para foto, para aquilo de reescrever certos trechos, né? Te dar um apoio na parte de ortografia, de revisão, mas aquilo que a Apple prometeu na WWDC de 2024, eu acho que ninguém mais prometeu, primeiro, assim,
sim, pelo menos dessas grandes marcas que eu lembro de cabeça, e com certeza ninguém implementou, porque a gente não viu, não testou, então era realmente um grande sonho de Tim Cook que não se concretizou. Curiosamente, quem prometeu isso foram 2 flops do ano passado, que foram o AIPin e o R1. Os dois tinham essa pegada de te dizer, olha, esse dispositivo aqui vai fazer coisas por você contextualmente. Você vai pedir, putz, compra esse livro. Que livro é esse? Tá aqui na minha frente do AIPin. Tá, compra ele. Então pede uma comida, faz isso ou aquilo. O R1, na apresentação, lá tinha toda a pompa dos tais modelos de ação que eles iam lançar, que são basicamente agentes, né? Depois o mercado chamou isso de agente e todo mundo esqueceu dos modelos de ação da Rabbit. Quem prometeu coisas semelhantes à Apple, curiosamente, não foram concorrentes diretos da Apple. Foram 2 startups que estavam ali prometendo alguma coisa que talvez fosse substituir o celular, esse é o próximo novo gadget e tal. Então é curioso ver esse paralelismo aí. E a gente falou alguns episódios atrás, inclusive, sobre que parece que tá virando um pouco de moda, né, no Vale do Silício, esse tipo de comportamento. Lógico que esses casos que o Josué citou são casos que foram bem emblemáticos, né, chegaram ali na CES falando de produtos como se fosse, nossa, esse é o futuro, e não entregaram nada. Mas agora a gente vê a Apple fazendo isso, e até levantando aqui a gente consegue pensar em outros exemplos também. O que faz a gente pensar como chegamos até aqui neste momento onde as empresas anunciam coisas que nem, sei lá, nem como definir, né? Puro vapor, não existe, talvez nunca vai existir, ou nesse caso que, como o Tasso falou, vai ter que existir, só não sabemos quanto tempo vai levar para chegar. E, enfim, puxando o histórico, né, desde o começo ali da tecnologia de computadores pessoais, nos anos 80 e anos 90, a gente tinha uma questão que é a ausência da internet, né? Então tinha uma limitação de infraestrutura, de logística. Então os produtos eles tinham que ser desenvolvidos completamente, ou pelo menos eles achavam, né, que estava pronto, antes de liberar para venda. Não tinha como você soltar um produto inacabado e depois falar assim, ih, deu pau, como é que a gente resolve? Naquela época, para quem viveu, você tinha que distribuir uma mídia física, o que é muito custoso. Então, no começo ali, disquetes, depois a gente começou com CDs, mas é isso, deu um problema, bora imprimir CD aqui, bora distribuir para todo mundo que comprou. Aliás, eu lembro quando eu comprei o Mac Mini, meu primeiro computador Apple, que foi o Mac Mini em 2007, e aí não foi um bug, né, mas estava com o Tiger, e a Apple teve um intervalo quando ela estava vendendo o Mac ainda com o Tiger, mas é tipo assim, podem comprar que a gente vai disponibilizar o CD para vocês atualizarem de graça. É só preencher um formulário lá, mandar para a Apple, e eles mandavam o CD para você atualizar para a próxima versão, que eu não lembro agora se era o Leopard, qual que era a versão que estavam liberando naquela época. Acho que era Tiger, Lion, Leopard e Snow Leopard. Isso. É isso, era com L. Isso tem um custo para a empresa, né? Não é que nem colocar um link ali que você baixa pela internet e faz a instalação. Também tinha um aspecto técnico, né? Porque hoje em dia os sistemas eles são muito avançados. Então você instala uma atualização completa de sistema, de mudança de versão, sem precisar fazer boot pela tela do bootload, para daí selecionar a partição. O Alecrim, eu acho que já fez muito isso na vida, né, Alecrim? Todo mundo aqui, mas o Alecrim é o micreiro oficial aqui. Naquela época não tinha isso, você não entrava dentro do sistema operacional para abrir o instalador. E hoje em dia o instalador baixa para você, se atualiza, se instala automaticamente. Então era necessário também ter um certo nível de conhecimento técnico. Olha, para você ver como uma coisa é diferente hoje, até quando você faz um procedimento manual de atualização de BIOS, de atualização de software, de firmware, é tudo mais fácil. Essa semana, por exemplo, eu fiz a atualização do Kindle e eu baixei a versão errada. Né? Para você atualizar é muito simples, você baixa o software para o seu computador, aí liga o Kindle por USB no computador e depois simplesmente arrasta o arquivo para a pasta do Kindle, é só isso. Aí depois você desconecta o Kindle do computador e vai lá na parte de atualização de software, ele acha tudo sozinho e faz a instalação, super simples. E é engraçado que como eu baixei a versão errada, na hora que chegava em 75% ou 80%, eu não lembro bem, ele interrompia a transferência de arquivo porque ele detectava que a versão estava errada. Antigamente não tinha isso. Antigamente, se você baixava uma versão errada de BIOS, por exemplo, e instalasse, cara... Um abraço. Você dava você perdia o seu computador, sua placa-mãe. Ou então, às vezes acontecia de, por exemplo, você ter que instalar com 2 ou 3 disquetes. Aí você instalava o primeiro, beleza. O segundo, beleza. O terceiro, o disquete dava pau. Já era. Então hoje, cara, em termos de atualização de software, até para
fazer de maneira manual, que tecnicamente é um pouco mais complexo, você tá mais protegido. Antigamente, quando a gente ia fazer instalação, formatação de computador, né? Eu lembro que a gente sempre olhava para ver se o CD do Windows XP era SP1 ou SP2 depois, né? No nome. Então você vê por que a gente tinha essa preocupação, que é o Service Pack. Hoje em dia não tem essa preocupação, porque, tá desatualizado, só instalar aí e conecta com a internet que ele vai atualizar tudo, né? Naquela época não, no começo você não tinha ainda essa facilidade aí. Agora, nessa questão dos produtos inacabados, por outro lado, essa facilidade de atualização de sistema, eu tenho a impressão de que os sistemas ficaram mais bugados do que nunca. Se você for usar tanto Mac OS quanto Windows, é tanto BO que vai acontecendo, Sim. apesar da facilidade de atualizar, BO de interface, botão que está no lugar errado, que reinicia sozinho. E eu não sei, a minha impressão era de que as coisas melhorariam, né? Avançariam, melhorariam, e com isso teríamos menos bugs, menos problemas. A impressão que eu tenho é de que a gente continua na mesma daquela época que eu pelo menos decorava o código, o serial do Windows XP. Caraca. Provavelmente é o mesmo de todo mundo decorou o mesmo serial. Todo mundo, Uhum. Todo mundo tinha ação especial que tinha decorado o seu próprio código, não era o seu próprio código, cara. Era de todo mundo. E essa questão, ela também é explicada pela timeline aqui dos eventos, né? Porque começou ali com a difusão da internet no final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi mudando esse cenário, permitindo as atualizações. Então, com a introdução do Windows Update, que ele chegou como um aplicativo, um web app no Windows 98, você começou a poder instalar mais recursos, né? Então, no Windows 98 você podia colocar tema de desktop diferente, um joguinho, uma atualização de driver, né? Alguma coisa opcional, tal. Só que aí você ainda precisava ter uma internet rápida, o que a maioria não tinha ainda nessa época. Então aqui no Brasil, pelo menos o que acontecia é que, meu exemplo específico aqui é que o meu tio trabalha no CPQD desde 99, né? Então ele tinha a conexão da Embratel lá, ele baixava os updates, as coisas, salvava num CD e distribuía pra mim, pros meus amigos e tal, né? Então a gente conseguia instalar essas coisas através de um amigo, entre aspas, que tem conexão rápida com a internet. O meu primeiro computador foi um Windows 98 e eu jamais atualizei qualquer coisa que tenha saído dele, sacou? Tipo, qualquer Service Pack, qualquer... Não existia essa cultura, Não tinha né? essa cultura. Mas esse ponto, assim, tipo, hoje isso fica meio invisível pra gente, né? Acontece, a gente sabe o que tá acontecendo, tem alguma ligeira consciência disso, mas, sei lá, pra mim era a noção de precisar atualizar um software foi algo que eu aprendi meio que assim, muito depois de começar a usar softwares em computadores. Peraí, tem alguma outra coisa que eu preciso fazer além de usar? Tem, você tem que fazer isso periodicamente para ter melhoria de segurança, de performance, etc. Então, acho que tinha uma cultura mesmo de deixar rolar, assim. A gente entendia que era isso. Talvez, de fato, tivesse muito bug mesmo, mas, não sei, me parece que, pelo menos dentro da forma como a gente usava e se relacionava com computadores, com software de modo geral, havia uma noção maior de completude, eu acho, sabe? De tipo, não, esse aqui é o produto. Esse aqui é o produto que eu vou usar e tá pronto. Era um negócio mais técnico, realmente. Não era algo que não estava tão ao alcance do usuário comum, assim. Havia menos usuários comuns, é verdade, mas ainda assim, esse usuário comum talvez nem tivesse no radar dele que ele precisava fazer alguma coisa, além de só usar o software dele. E essa sensação de completude tanto existia naquela época que até hoje tem computador em loja da C&A, da Renner, rodando Windows 98 com aviso LAT que tem que atualizar e ninguém põe a mão na máquina, porque vai que acontece alguma coisa, né? Melhor esse é não o ponto importante. Não mexe em time que tá ganhando. Ganhando nesse caso é meio relativo, né, cara? O que significa derrota aí, pô? Isso tudo abriu espaço para essa filosofia de desenvolvimento de software, que tem ciclos de lançamento mais curtos, né? Que é um modelo conhecido por Release Early, Release Often. É conhecido também por, falando em português aqui, enviar cedo, enviar frequentemente, lançamentos baseados em tempo, lançar cedo, lançar frequentemente, né? Que é uma filosofia que imagina um ciclo de feedback contínuo. Então, em vez de você gastar, pensa como empresa, né? Que está investindo ali milhões, bilhões de dólares, às vezes, no desenvolvimento de um produto. Como é que você sabe se esse produto vai fazer sucesso ou se tudo aquilo que você está investindo é o que as pessoas vão usar de fato no dia a dia, né? O que elas querem. Não tem como saber. Algumas coisas dão certo, outras não, mas acaba virando muito adivinhação, às vezes. E nesse ciclo, você
empacota lançamentos menores, sem dar grandes nomes e grandes lançamentos, só que aí você também tem esse feedback constante dos usuários e com isso você vai atualizando o sistema, botando mais ênfase no que as pessoas estão precisando, que estão usando de fato. Eu adorei a referência a esse conceito, né? O Release Early, o Release Often, que tem até a sigla, né? Que é RERO, né? RERO, porque esse conceito, ele é antigo. Eu acho que ele deve datar ali da década de 1990, começo dos anos 2000. Porque eu não sei se exatamente com esse nome, mas eu lembro de ter estudado alguma coisa a respeito disso na faculdade, nas aulas de empreendedorismo. Ah, olha aí. E eu tinha... Porque eu fiz ciência da computação, pra quem não sabe, né? Isso foi ali no começo dos anos 2000. E era interessante porque, assim, a ideia... a gente não tinha essa noção naquela época de startups, de lançar produtos beta, produtos alfa. Não que não existiam, mas não era uma coisa que a gente via como produto, né? Era sempre como um projeto que ainda não tinha ganhado mercado. Então, esse conceito de você lançar alguma coisa numa fase inicial e depois ir melhorando, era algo que a gente estava dando os primeiros passos ainda. E eu lembro que a gente, que numa dessas aulas de empreendedorismo, a gente discutiu isso porque, assim, a ideia básica, explicando um pouquinho de maneira diferente o que o Mobilon falou agora, é a de que você lance a versão inicial de um sistema, né? Porque esse conceito, embora possa ser aplicado a outros produtos, ele originalmente foi desenvolvido para software. Então a ideia inicial era de que você lançasse a versão inicial de um sistema e fosse atualizando esse sistema com base em resultados de testes ou principalmente no feedback dos usuários. Então, em teoria, e eu coloco aqui em teoria entre várias aspas, esse conceito ajudaria a finalizar o projeto mais rapidamente ou pelo menos deixar ele mais preciso, porque quem usa aquele software, quem usa aquela solução, acaba dando orientações realistas sobre os caminhos que o desenvolvedor teria que seguir, porque essas orientações eram baseadas no uso efetivo, né? Ou seja, numa experiência real. Então, teoricamente, isso faz você ter uma noção mais realista do que deve ser feito ou do que deve ser descartado. Mas, assim, é claro que isso é um conceito que tem aquele ar de inovação e, como todo conceito com essa pegada, há quem defenda essa ideia e há quem questione. Mas a questão aqui é que, independentemente dessa abordagem ser boa ou não, o fato é que ela precisa de um ponto de partida, ela precisa de um software, de um produto inicial que realmente funcione, mesmo que basicamente, mas aquele básico tem que funcionar. E é nesse ponto que o conceito acaba ficando perigoso, porque depois que a gente acabou vendo, muita gente oferecendo usando esse conceito, mas apresentando ele como uma ideia, um vislumbre do que viria, não de algo factível. E aí começa a dar merda. Muito bom, cara, porque, assim, aí a gente entra no conceito também de empreendedorismo, que é o MVP, né? Que é o produto mínimo viável. O MVP é uma forma de você validar se um projeto, uma ideia, alguma coisa que você quer fazer, ele é viável economicamente, se as pessoas têm interesse, né? Por exemplo, em 2016, aqui americana, a gente tava com a Tecnostore e a gente tava montando um escritório novo e eu pensei, caraca, mas um escritório enorme desses aqui, americana, não tem gente pra trabalhar aqui, né? Os editores não vão ficar aqui e tal. O que a gente pode fazer? E aí eu pensei em um conceito que era um coworking do Tecnoblog. Eu ia lançar um coworking. Eu fiz o projeto completo desse coworking do espaço físico. Eu fiz o projeto completo no AutoCAD, montei em 3D e tal. Aprendi a mexer em AutoCAD, o básico ali, né, pra montar o projeto. Porque é tipo assim, como é que eu valido se tem demanda pra uma coisa que é um empreendimento físico, né? Um imóvel. Sim. Como que eu valido isso? Não tem como eu lançar um MVP de uma construção, entende? É tudo ou nada. Ou você lança o tijolo lá ou não tem tijolo. Não tem outro jeito, né? Você ia lançar um escritório sozinho, tá ligado? É só um escritório que é um quadrado no meio de um terreno gigante. Isso. Eu pego um terreno e coloco uma cúpula de vidro apenas. Se mais gente se interessar, eu abro mais cúpula de vidro. Mas aí, a ideia foi, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse projeto virtual, eu vou criar um hot site, eu vou lançar isso
isso no Facebook Ads, no Google Ads, mirar em pessoas aqui de Americana e região, seleciona o público-alvo lá, profissionais liberais, advogados, sei lá, para quem quiser um escritório presencial. E aí, se tiver muita gente, muito lead sendo coletado, a pessoa vem, tipo assim, se cadastra pra gente conversar sobre o orçamento. Se tiver um número bom de pessoas se cadastrando, isso valida uma MVP, entendeu? Então, o MVP pode ser um vapor também. E, basicamente, é quase o que a Apple tá fazendo, né? Se a gente parar pra pensar, é o que a Apple tá fazendo aqui. A diferença é de que tá cobrando, né? A diferença é que ela tá vendendo iPhone com isso. Enfim, é muito bizarro a gente pensar que chegou nesse ponto, assim. A gente tava conversando sobre essa pauta antes, né, mas a gente falou sobre esse lance do MVP, aí a gente tava falando, tipo, mas qual das letras aí tá sendo sacaneada nessa história? É o V do Sim. viável ou é o M do mínimo? Será que não tem o mínimo ou será que não é viável? Talvez um pouco dos dois, tá ligado? Mínimo, né? Expectation Viable Product, sei lá, o EVP, talvez. E dentro disso, cara, pensando novamente aí em cultura, em como a gente passou a se relacionar com softwares que a gente utiliza e tal, com serviços que a gente utiliza no dia a dia, essa disseminação da internet, que gerou essa facilidade nas atualizações, em melhorar o produto com o tempo, gera também, de novo, a ideia de que o produto não precisa estar tão pronto assim. Ele não chega fechado para mim como a gente pensava nos 80 e 90, né? Então você passa a ter uma cultura que é um pouco mais permissiva, entre aspas, um pouco mais tolerante a erros, com os produtos digitais, com softwares que a gente utiliza. Porque justamente essa é a lógica. Se eu posso corrigir depois, eu não preciso, assim... É o feito é melhor que perfeito? Sacou esse diálogo, essa frase feita? Uhum. Tipo, então, esse feito é melhor que perfeito, acho que se tornou um mote de como se faz... mantra. Um mantra de como se faz software nessa fase que é bem ali o Web 2.0, a ideia de que o usuário também participa como um co-desenvolvedor, digamos, né? Então é meio que isso. Você coleta esse feedback, vai melhorando o produto através do feedback, que é ali a realidade do produto sendo usado, e pronto. Não é mais aquele software que vem na caixa, tá fechado, você vai na loja, pega, compra, dedica o seu tempo ali e tal. É alguma outra coisa. Que, de novo, tem essa vantagem da melhora constante, mas ao mesmo tempo tem esse possível percalço aí de não ser um mínimo produto viável, nem ser um produto viável at all, tá ligado? Nem ser um produto at all. Esse que é o ponto. A pergunta que eu faço é, qual é o limite entre um produto inacabado e um produto defeituoso? Porque vira e mexe a gente esbarra com umas coisas, e o Apple Intelligence é um exemplo disso, de que não é que ele tá inacabado, é que não foi entregue, aquilo não existe. Fazendo um paralelo rapidinho, bem assim, ingênuo, é vender o carro dizendo que tem 4 rodas e tem 3, e aí não anda. Pra mim sabe? Um tuk-tuk. Aqueles da Índia. Eu acho que essa pergunta do Tassos é bem interessante porque se a gente começar a cavar, a gente vai encontrar alguns exemplos notáveis de como esse limite entre o que era um produto factível ou que era só uma ideia, às vezes não fica claro. Um exemplo que me veio à cabeça foi um caso emblemático, que é o da Theranos, né? Ou Theranos, pra gente aportuguesar aqui, que eu acho que todo mundo deve saber dessa história. Resumindo bem rapidamente, a Theranos, que até virou série, né? Dropout, que tá na Disney Plus, se não me engano. A Theranos era o nome de uma health tech, né? Ou seja, uma startup de saúde que prometia uma tecnologia que faria uns 200 exames a partir de uma gota de sangue, alguma coisa assim. E a fundadora, né, Elizabeth Holmes, chegou a ser considerada uma nova Steve Jobs, sabe? Uma coisa assim... Forbes Under 30, toda essa coisa. Exatamente. Mas aí depois de um tempo ficou claro que tudo não passava de uma fraude, que a Theranos não tinha a tecnologia que prometia e que alguns exames que ela entregava como prova de que realmente a tecnologia existia, na verdade tinham sido feitos com equipamentos convencionais, desses que você acha em qualquer laboratório. E aí, bom, no fim das contas a Elizabeth Holmes acabou sendo condenada por fraude, acho que foi em 2022, aí ela foi presa, mas a impressão que eu fiquei dessa história toda é que tudo começou com uma boa intenção. Ela tinha realmente a intenção de desenvolver essa tecnologia, mas ela meio que acabou deslumbrada por esse universo do Vale do Silício e anunciou um produto que não estava pronto. Ela, na verdade, anunciou uma ideia, esperando que essa ideia um dia se tornaria real. E aí, quando ficou claro que isso não aconteceria, aí ela criou um esquema fraudulento para sustentar a mentira e deu o que deu. Ela falou, vou mergulhar. Mas sabe, mesmo. tudo começou com uma ideia legítima. A ideia no começo era legítima.
eu já não tenho essa opinião sobre ela, porque as análises que eu vi era que, tipo assim, era uma pessoa com traços de narcisismo muito claros, assim. Era uma pessoa que não se importava em enganar todo mundo, ludibriar todo mundo. É que nem você falou, os exames que ela apresentava, né, tipo, foram feitos tirando, sei lá, 5 tubinhos de sangue, não uma gota, e pra fazer o exame num método convencional, né? E ela acobertou tudo isso, depois foi descoberto, então, assim, era muito elaborado. E aí, a hora que você via ela falando em público, mesmo durante esse período que já tava, né, ela falava com uma segurança absoluta, com um carisma, com uma sedução. Então, é uma característica muito de narcisista, saca? Uma coisa meio patológica, assim. Mas eu ainda acho que a ideia ali, sabe, a sementinha ali, no começo, existia um ar de alguma coisa... Porque, assim... entrou naquela cultura das startups, sabe? De que você tem que criar um produto inovador, que você tem que ser o novo Steve Jobs de fato, e que se você... Ou então, pelo menos, o novo Mark Zuckerberg, que também o pessoal usava muito comparação com ele. E no fim das contas, você tinha que ter um ponto de partida. E eu acho que ali, naquele ponto de partida, tinha uma boa intenção. Só que depois, assim como acontece com várias pessoas que também são criminosas, que praticam estelionato, por exemplo, esses dias eu tava falando com a advogado num caso aqui que teve no meu prédio, de um caso assim, o cara começou prestando um serviço de uma maneira legítima e depois ele foi crescendo e viu que ficava mais fácil partir pro estelionato. Os atalhos. Então tem muitos casos, pois é, tem muita coisa que começa com isso, sabe? Mas agora, eu acho que se você tivesse, entrando naquela pergunta que o Tasso fez agora há pouco, se você tivesse uma noção mais clara dos limites, eu acho que pelo menos a gente diminuiria a incidência desses casos. Eu não falo especificamente no caso de fraude, que é o caso da Elizabeth, mas de ideias que são ventiladas como algo inovador, sem que você trabalhe essa ideia de uma maneira realista, né, com o pé no chão. Eu acho que se a gente tivesse, né, que nem eu falei que tive aulas de empreendedorismo, né, na faculdade, acho que se a gente tivesse nessas aulas, por exemplo, uma disciplina de ética, talvez seria um bom começo para a gente ter um pouco de pé no chão com relação a essas ideias que acabam sendo ventiladas como inovadoras e são engodos no final das contas, sabe? Eu queria trazer aqui 4 itens que o John Gruber colocou na matéria dele também, que acho que ajuda a gente também a entender melhor o lance dos limites, né? O que é, enfim, um produto, o que não é. Ele fala em níveis de credibilidade sobre a realidade de um recurso. Então, o nível 1 é quando uma demo é feita por funcionários da empresa em eventos fechados. Então, uma demonstração menor, mais íntima, onde esses funcionários apresentam ali o produto funcionando, tal. Isso tem mais credibilidade do que você apresentar no palco. No entanto, o risco da falha na demo é maior se for num auditório cheio de observadores, né? Vídeo a tela azul do Windows lá, vários eventos também que o Steve Jobs... que o Steve Jobs também foi fazer uma coisa e não funcionou. Aqui a gente já vê o que aconteceu com a Apple Intelligence, né? O Tasso estava lá, ele falou no Tecnocast que ele participou de uma demo fechada lá e o cara mostrava, aí ninguém podia pegar para testar de fato o recurso. O Tade estendeu a mão e deram um tapa na mão dele, assim, sai pra lá. Um choque, né? Empresa de tecnologia. Então você podia fazer perguntas e é isso aí. E aí o segundo nível de credibilidade é quando é um teste guiado com jornalistas. O Gruber argumenta que foi algo que rolou, ele viu acontecer com o Vision Pro na WWDC 2023. Eu fiz esse também. Você fez com o Vision Pro? Sim. Você podia fazer algumas coisas, mas tinha um roteiro lá e era uma sala com várias pessoas acompanhando. Supervisionando, orientando o que você tem que testar, né? Não é muito livre, assim, como se estivesse na sua casa. Não clica aí não. Vem por aí. Nesse caso, não olha naquela direção, não. Não pisque os olhos naquele ícone. Pra selecionar. Não pisque 3 vezes, né? Tipo... O terceiro nível de credibilidade é quando é um beta público, porque daí o recurso é lançado como um software beta e aí tá livre, né? A galera testa, a galera vai falar no Twitter que tá com pau, a imprensa vai reportar também, né? Então tá todo mundo tendo acesso para passar o feedback, esse é o objetivo do beta público, afinal de contas. E o quarto nível da credibilidade ali de uma feature, de um produto, é o lançamento final para o usuário comum, que os recursos são lançados ou junto com o hardware, né? Qualquer pessoa pode
pode comprar, qualquer pessoa pode usar. Às vezes ainda tem bug, às vezes passou pelo beta, passou pelo release candidate, passou por todas as fases do desenvolvimento de software, saiu público e às vezes ainda tem algum bugzinho quando libera para o público. O quinto nível que ele diz é, na verdade, o nível 0, né? A gente foi 1, 2, 3, 4. E o nível 0 é Vaporware, porque não tem demo, não tem teste e é só um conceito. E aí, quando a gente tá falando desses 3 recursos que eu citei aqui, ele diz que esses recursos são, da nova series, são 0. Não teve demo, não teve nada. O que teve de demo era, tipo, ensinar a gerar um emoji, combinando com não sei do que lá, né? Mas esses recursos de contexto pessoal, consciência de tela, ações em aplicativos, são os recursos que a Apple falou bastante, a Apple divulgou bastante, que seria de fato, assim, uma inovação e não só uma bobagemzinha ali dentro do iOS. E é isso. Nada se sabe, ninguém nunca viu nem comeu, né, esses recursos aí. E aí a gente fica se perguntando, né, tipo, como é que uma empresa como a Apple faz esse tipo de divulgação, como é que o marketing é tão agressivo em cima disso, em cima de algo que, de fato, a gente não viu acontecer. Eu acho que o principal aí, no caso da Apple, ela estava, entre aspas, atrasada, porque a Samsung tinha vindo primeiro, apresentado o Galaxy AI, acho que havia a percepção, ainda há, talvez, não sei se vocês concordam, mas eu acho que ainda há a impressão de que a Apple não entrou no mundo da inteligência artificial. Os que entraram também não estão colocando nada de muito incrível na mesa, mas eles podem dizer que entraram, sacou? Então você não pode ficar para trás. Então tem essa pressão por resultado. Com a maior complexidade, acho que do mercado, assim, tipo acionistas, investidores e tal, você tem uma pressão por tempo, assim, cara, tem que ser rápido. A concorrência está no nosso pé, a gente precisa fazer isso acontecer. E, tipo, parece, pelo que a gente tem visto saindo aí sobre os bastidores e tal, colunas lá do Mark Gurman na Bloomberg, que, cara, foi muita pressão da galera de comunicação, não houve um alinhamento e agora tá um climão zoado lá dentro por conta disso. Tipo, tem que ser rápido, tem que colocar na rua release early, tá ligado? Então, parece ter sido isso. Mas esse exemplo da Theranos que o Alecrim trouxe, eu acho que ele é um extremo, mas ele ajuda a exemplificar bem o motivo pelo qual a Apple fez isso. Quando você faz isso, a Theranos era uma empresa de capital fechado, na verdade, Malemar era uma empresa, né? Mas era uma startup ali que estava levantando valuation, levantando capital ali, né? Com os investidores de venture capital, e ela ia conseguindo grana. A Apple, ela tá inserida num contexto de empresa de capital aberto. Então, ela tá competindo com diversas outras big techs, ela tem pressão de acionistas, ela tem todas essas complexidades que, às vezes, mais atrapalha a empresa do que ajuda. Num primeiro momento é ótimo, você consegue capital para investir na sua empresa e você traz pessoas para correrem o risco junto com você. Se der certo, ótimo para todo mundo. Se der errado, todo mundo se fode, mas faz parte, né? Não é dinheiro que eu vou ter que ficar pagando num financiamento. Essa é a dinâmica de um IPO. Só que, para manter as ações em um nível, né, aceitável, às vezes a questão é a seguinte, não se trata de manter a ação num preço X ou X menos 10, se trata de não gerar uma crise de confiança com os investidores para não despertar um efeito manada, de todo mundo sair vendendo, porque, olha, tá todo mundo fazendo inteligência artificial. E a Apple nem tinha a Apple tá lançando ali emojis novos, saca? Numa atualização de iPhone. E a galera começa a vender Apple, comprar outros, e nisso a ação ladeira abaixo, despenca. Né? Óbvio que nenhuma empresa quer ver isso acontecendo com as suas ações. Enfim, então um exemplo da Theranos ajuda a explicar esse lado. Por que se faz isso de você falar de um recurso sem nem ter o recurso ainda? E tipo, cara, fodeu, estamos atrasados, vamos correr atrás, marketing ajuda a gente aí, show, a ideia do marketing, mas agora se virem para desenvolver. E o segundo ponto é a consequência, porque isso gera uma crise de credibilidade que, se não for remediada logo, se a Apple não remediar isso logo, né? Aí os analistas, o próprio John Gruber, começa a levantar essa ideia, né? Tipo, parecido ali quando o Jobs saiu da Apple também, né? Começou a ter uma presepada atrás da outra desse tipo aí, e de repente deu no que deu. Depois precisou voltar o Jobs. Eu ouvi ele brincando que ele falou assim, não, quem sou eu pra falar que eu quero a cabeça do Tim Cook, né? Não é isso não. Mas não dá pra deixar de dizer que começa a rolar uma crise de credibilidade quando
coisas desse tipo começam a acontecer. Eu acho que esse ponto também entra uma questão que é um outro extremo dessa história, que é quando a tecnologia até existe, o produto, do ponto de vista técnico, é viável, mas ele não tem um propósito bem definido. Mas ele é lançado porque você precisa entrar na onda. Acho que um exemplo claro é o Windows com os recursos de IA, o Windows 11, porque você tem ali, por exemplo, o Paint, que faz algumas coisas com IA, Sim. Você tem ali, você pode colocar ali um revisor de textos inteligente no bloco de notas, mas assim, ninguém tá comprando um PC novo com Windows 11 pensando em IA, tá comprando porque tem que comprar uma máquina nova, porque daqui a pouco, em outubro de 2025, máquinas com Windows 10 vão ficar ultrapassadas, enfim, mas a IA é motivo para pouca gente comprar um PC novo no cenário atual. E se a gente começar a cavar essa história de novo, que nem eu falei, se a gente começar a fuçar, a gente vai encontrando uns exemplos interessantes, né? Eu acho que aqui todo mundo deve lembrar da Leapmotion, que era aquele produtinho. Então, acho que o Riga fez um review. Ele né? soltou e ficou lá pra sempre. Acho que até, sei lá, esses tempos tava comigo ainda o Leapmotion. Nunca usei, mas tá lá. Pois é, e eu lembro que assim, eu não cheguei a testar também, mas eu lembro que o Riga testou. Testei lá na hora, a gente brincou de Fruit Ninja, mas... então. Fora isso, não tinha muito o que fazer. Pois é, e esse é o ponto que eu falei, a questão do propósito, porque assim, do ponto de vista técnico, eu lembro que o Leapmotion, ele funcionava bem, ele cumpria o que ele prometia. Talvez tivesse alguma falha ou outra, mas funcionava de modo geral. Uhum. E ele foi lançado ali numa época que essa coisa de IA ainda não estava forte, né? A gente tá falando de 2012, 2013, por aí. E pra quem não lembra, ou então não conheceu essa ideia, ele funcionava como uma espécie de pendrive que você conectava no computador lá via cabo USB, e aí você fazia uns gestos no ar ali, naquela pegada de Minority Report, sabe? E ele detectava esses gestos e tal, e aí você usava ele no lugar do mouse, do teclado, enfim. Era um sensorzinho que ficava embaixo, você colocava tipo assim, embaixo do teclado, né? E aí você ficava com a mão em cima dele, e ele ficava lendo sua mão. Mas assim, era a ideia, assim, do ponto de... Eu que adoro essas coisas, assim, inovadoras e tal, eu achei a ideia excelente na época, mas aí entrou nessa questão da falta de propósito. Tanto é que, quando foi ali por volta de 2014, a empresa responsável pelo projeto, que também se chamava Leapmotion, se não me engano, ela teve uma baita crise financeira porque vendeu muito menos unidades do que ela tinha como meta e acabou demitindo um monte de gente, enfim, aí o projeto foi se arrastando. Em 2019 a Leapmotion foi adquirida por uma outra startup, aí criaram uma empresa chamada Ultraleap, que continua existindo, só que desde o ano passado ela tá querendo vender a divisão da Leapmotion, sabe? Porque assim, a tecnologia existe, mas e ela funciona, mas ela não tem propósito. Porque assim, não basta só você criar um negócio e falar, beleza, você pode fazer uns gestos aqui no ar e tal, um negócio totalmente inovador, mas cara, beleza, o que eu vou fazer com isso, sabe? Então eu acho que entra nisso também. Nesse caso, acho que a gente pode colocar também Vision Pro, realidade aumentada. Sim. No geral. Tem até algumas aplicações a mais do que um Leapmotion, né? Mas muitas não existe ainda. Kinect, da Microsoft, que também teve umas coisinhas ali, mas a Microsoft divulgava como, nossa, esse é o futuro do gaming, isso vai mudar tudo, e foi descontinuado. O Kinect era uma coisa bem de nicho, era muito legal, mas era muito de nicho, e inclusive ao contrário do Nintendo Wii, que também era pegada de movimento, né? Sim. E foi um baita sucesso. E tem mais um que o Josué ama, que é o Metaverso. Né? A Metaverso era vapor completo, nunca teve nada, nunca teve absolutamente nada. E o NFT também talvez dê pra colocar aí, né? Mas, tipo, de falta de propósito, real, assim, de uso. A tecnologia faz sentido. Mas a tecnologia ela existe e ela tem usos... Sim. Ela tem usos úteis, já fizemos tecnocasts a respeito. Mas é isso, a vazão que deram pra ela foi a coisa mais imbecil que tava disponível, tá ligado? Vender macaquinho cartão lá, né? Mas eu acho que nesse caso, esses exemplos, eles são exemplos de produtos. Eles existem, eles foram lançados. Você pega, você compra, ele tá lá. Dar o propósito, às vezes não é um desafio que só a empresa vai resolver. É o uso da pessoa. É ela que vai ter ou não um propósito para aquilo no dia a dia dela, né? Aí eu acho que entra um pouco em uma questão que a gente falou num episódio recente, que é você tentar criar um mercado que não existe, que não tem demanda, né? O smartphone já tinha demanda para ele antes de existir o smartphone, que era a demanda por se comunicar pela internet e de estar conectado o tempo todo. A gente ficava preso num computador, que ótimo seria se eu conseguisse fazer isso em movimento. Então a Apple ou
se quiser argumentar qualquer outro smartphone que veio antes, ninguém criou isso, né? Tipo, lançando um produto e falando, nossa, olha como ele é lindo, ele é ótimo, agora vocês vão usar ele todos os dias. Não, as pessoas já tinham essa aspiração mesmo sem saber, elas já tinham essa utilidade. Não aconteceu isso com o Vision Pro, não aconteceu isso com o Leapmotion, com outras tecnologias que estão aí tentando achar uma aplicação prática no dia a dia, né? Mas ainda assim eu vejo essa diferença. Elas estão ali, às vezes a questão é liberar para os developers ou facilitar de alguma forma para os developers terem ideia, para as empresas também pensarem em aplicações. E o caso do Apple Intelligence é pior de tudo porque nem existe, é só vapor, é só tipo, vai rolar. E eu vi até notícias de que a Apple tá numa caçada no mercado, rumores ali de que ela tá fazendo recrutamento em empresas de inteligência artificial, tentando puxar engenheiros ali, porque tá complicado para a Apple realmente. Óbvio que senão já teria lançado, né? Então, enfim, acho que vai ter. Teve um caso que foi em 87, na época que era o vendedor de Pepsi lá, que era o CEO da Apple, o John Scully. A Apple investiu acho que $60 mil, o que sei lá quanto que dá em dinheiros de hoje em dia, para fazer um vídeo conceitual mostrando o Apple Knowledge Navigator, que era um conceito. Ali já era chamado de conceito. Mas era um vídeo de um cara entrando no escritório e aí tem um device que parece um tablet, assim, meio feioso, meio, sei lá, antigão, em cima da mesa, e ele toca ali e um assistente começa a falar com ele, você tem tais coisas pra fazer hoje, e ele começa a interagir com esse assistente, conversando com ele, então, reserva pra mim tal coisa, me diz o que eu tenho que fazer tal hora, tarará, 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 né? E vai ter nessa interação. Então, assim, é óbvio que isso era impossível de acontecer em 1987, saca? Não tinha tecnologia. Até hoje não tem tecnologia direito. A gente tá começando a ver tecnologia agora com o ChatGPT falando, né? Com as LLMs. Agora você descobriu tudo, cara. O bagulho não deu certo porque quem teve a ideia foi o John Scully, tá ligado? Mas eu não me lembro da história se eles anunciaram isso como um produto. Eu acho que era mais uma visão, um conceito de como vai ser o futuro, saca? Mas é meio que, sei lá, o marco zero do Vaporware da Apple, saca? Tipo, lembra muito essa história da Siri, só que agora eles estão de fato investindo pra fazer sair. Agora, se eles vão conseguir entregar ou não, do jeito que eles estão falando nas propagandas, é outra questão. Ainda falando de exemplos, né? Tem alguns que a gente pegou aqui na pesquisa que, quando saíram, claramente não estavam prontos e tal. Talvez fossem produtos, mas não eram produtos prontos para chegar no mercado. E tem outro da Apple que acho que a galera esquece um pouco, que é o Apple Maps, né? O Apple Maps chegou todo zoado. A versão inicial tinha dados imprecisos, as cidades ficavam mal posicionadas, tinha falha nos mapas em 3D. E uma coisa que a gente nem lembrava, a gente estava comentando antes de gravar, o Tim Cook pediu desculpas. Ele teve que lançar um comunicado, tipo, se desculpando, porque, tipo, gente, perdemos, não deu certo, só que não tá funcionando, e nesse pedido de desculpas ele recomenda competidores melhores, literalmente, assim, tipo, se você precisar de um mapa, usa o Google Maps, basicamente, assim. Então, tipo, acho que é outro mais recente, né, foi 2012, se eu não tô enganado, o Apple Maps. Foi, por aí. Isso é raro de acontecer com a Apple, acho que assim, mas assim, você pegar o Apple Maps é algo bem menor em comparação a algo que teoricamente mudaria a maneira como a gente se relaciona com os nossos celulares, né? Apple Maps era um aplicativo só. Se você entrasse na página do iPhone, sei lá, 5S na época, não ia estar, tipo assim, Apple Maps. Tá Compre agora a evolução do iPhone com Apple Maps, que é o que eles estão fazendo hoje, né? Acho que essa é a principal diferença. E aí dá pra gente argumentar, voltar aqui numa questão que é tipo assim, mas será que alguém de fato comprou o Samsung por causa do aplicativo de barriga lá, de remover coisa da foto? Será que alguém de fato comprou o iPhone por conta de Apple Intelligence e tal? E aí a questão não é se alguém comprou ou não, né? A questão é que a partir do momento que a gente começa a ser permissivo com esse tipo de prática, que é puramente propaganda enganosa, qual é o próximo passo? Né? Qual que é o limite? O que as empresas podem começar a fazer a partir daqui? E então, assim, tem que ser muito criticado de fato. A gente tem que ficar em cima da empresa, porque senão daqui a pouco estão anunciando um iPhone e vai falar assim, o processador novo chega no que vem. E aí você espera para colocar, talvez, né, o processador no seu iPhone. Vou mandar por correio, como faziam com o Service Packs, tá ligado? Modular. É por isso que eu gosto quando as empresas chamam para alguma coletiva, alguma coisa assim,
e falam, olha, isso aqui é um conceito. Por exemplo, na última MWC, a Lenovo estava com um computador que dobra. A tela do computador ela é enorme, parece um papel em pé, ela dobra e ela dobra de um jeito que ainda fica a tampa do computador vira tela. Isso é muito diferente, enfim, tem um monte de questionamentos, mas eles chegam e falam, isso é um conceito, a gente está trazendo aqui para feira, está atraindo a atenção de muita gente, as pessoas ficam lá no stand tirando foto, nós gravamos vídeo, tem lá no Instagram do Tecnoblog, acessem. Uma galera assiste esses vídeos. E existe toda uma discussão sobre faz sentido, não faz, eu teria, eu não teria. Normalmente quem comenta diz que não teria, tá? Que não faz sentido, que é a ideia de jirico. Mas eles estão tentando e estão dizendo exatamente qual é o estado daquela coisa ali. Não tem preço, não vai dar para comprar. Mas é um conceito feito. Mas o conceito da Apple Intelligence, se fosse colocado como um conceito, também existiria, pelo menos os demos que nós vimos, não todos. Ah, não, é que os demos que vocês viram não são desses recursos específicos, que é a parte mais chamativa. foda, né, do Apple Intelligence. Acho que esse é o problema, né? Você colocar um guarda-chuva, lançou um pedacinho do guarda-chuva e a parte que realmente importa, nada. Não vai chegar, talvez, tão cedo. Mas eu tô dizendo assim, é um conceito porque é um produto, eles fizeram aquele produto. Se vai fabricar em massa ou não, é outra questão, mas eles fizeram. Uhum. E a Apple, com esses recursos, ela nem fez, ela só fez propaganda em massa, ela nem fez. Agora, esse ponto da credibilidade, sei lá, o consumidor comprou achando que ia ter, aí descobriu que não tem, e fica desassistido, ou fica com um produto lá que, no fim das contas, nem vai usar tanto, porque aqui, na suposição de que a pessoa queria a Apple Intelligence. Nesse contexto todo, pelo menos nos Estados Unidos, existe uma vantagem que é a facilidade do consumidor nos Estados Unidos devolver as coisas. Sim. Aqui no Brasil, ainda mais se você compra em loja física, é impossível você reaver o seu dinheiro. Podem pegar o negócio e te dar crédito, mas isso de chegar lá, não gostei, e pegar o dinheiro de volta, no Brasil é muito difícil, é praticamente assim, impraticável. Mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos você pode chegar lá, todas as grandes lojas, as principais fabricantes têm uma política de troca ou de devolução que é muito tranquila. Você chega, não precisa falar nada. Eu já devolvi coisa, inclusive na loja da Apple, porque achei que ia usar, não usei. Você entrega, eles perguntam qual é o número, né, da sua ordem da compra, e em 2 minutos o teu cartão de crédito recebe de volta aquele valor. Então eu tenho para mim o seguinte, conforme essa história vai escalando e mais clientes vão percebendo e pessoas que comprariam o iPhone 16 com Apple Intelligence vão se ligando nisso ou compraram recentemente, pelo menos nos Estados Unidos, eles têm a facilidade de, vim aqui devolver, e isso seria um recado muito claro para a Apple, de que o consumidor está insatisfeito. Porque se a gente for parar para olhar, por exemplo, as ações deles, de lá para cá, teve flutuação e tal, mas o preço da ação agora, comparado com a época da WWDC do ano passado, que foi quando anunciaram a novidade, está superior. E se for olhar em relação ao lançamento do iPhone em si, tá mais ou menos elas por elas. Então, o acionista, que é o patrão do board, enfim, né, todo aquele caminho, esse recado ainda não tá tão claro de que, olha, vocês fizeram cagada, precisa ver isso aí. E só um outro ponto que eu queria já jogar aqui na roda também, é que eu acho que é o John Gruber, ou foi o The Verge, enfim, algum veículo desses, que contou que teve uma fatídica reunião lá na Apple e teve mudança de liderança. Então, Sim. A pessoa que era responsável pelo Vision Pro assumiu a parte de Siri por causa da Apple, algo assim, a parte de Siri, de Apple Intelligence, para ver se consegue dar uma chacoalhada. E outro ponto que eles traziam é que os funcionários da Apple estão com a moral abalada, porque, enfim, muita cobrança, muita tensão, Tim Cook, enfim, provavelmente deu um tapa na mesa e falou, assim não dá, e agora estão tendo que correr contra o tempo. Imagina se fosse Steve Jobs. Imagina se Pareceu fosse... que seria... Só para localizar melhor essas mudanças que o Tati falou, né? As mudanças da equipe foram o seguinte: o Tim Cook perdeu a confiança no chefe de IA, que era o John Gianandrea, para executar especificamente essas questões da Siri, e aí transferiu o cara que era da divisão do Vision Pro, que é o Mike Rockwell. Então é ele que vai estar cuidando disso a partir de bem pouco tempo atrás. E aí, dentro disso,
rolam esses rumores, como o Bilão falou, que eles estão correndo atrás de gente que tenha expertise, tenha trabalhado com IA em outras startups e tal, para colaborar e fazer esse produto existir em algum momento. Agora, para além dessa questão das pessoas devolverem o que é mais fácil nos Estados Unidos, pegar o dinheiro de volta e tal, gera esse recado que é monetário mesmo, tem uma outra forma que é processo na justiça, que é o que está rolando agora. Tem um grupo de consumidores que está processando a Apple por propaganda enganosa, basicamente, essa é a alegação. Tipo, em linguagem técnica, em linguagem jurídica, é basicamente isso que a gente falou. Tipo, entrei no site, tava Apple Intelligence gigante escrito e comprei o negócio, não existe. Então gerou-se uma expectativa, gerou ali um hype em torno daquilo. Eu achei que eu fosse ter Apple Intelligence no celular que eu comprei, que estava sendo associado à Apple Intelligence. Então, cadê? Não tem. Então, processo neles. Vamos ver o que rola. Essa é uma notícia recente, né? Vamos ver como que vai se movimentar esse processo, mas, de novo, é uma resposta possível, assim. E eu acredito que faz muito mais sentido um processo até do que uma ideia de devolver o produto nesse caso. Porque não é um caso de 8 ou 80, não é um carro de 3 rodas, sabe? O produto funciona, é um ótimo produto, é um smartphone topo de linha, tal. Não tenho o que falar do iPhone em si. É um ótimo produto. E as pessoas precisam do celular no dia a dia, né? Então, enfim, seria ruim para o próprio usuário ter que abrir mão de um ecossistema, de uma plataforma que ele já está acostumado e de repente ir para o concorrente do zero, só porque um recursinho de software que nem representa o que ele mais vai usar no dia a dia não está disponível. Mas a questão central, né, voltando na pergunta, será que alguém comprou por conta disso ou não? A questão central não se trata disso. A questão central se trata de começar a ser permissivo com esse tipo de prática. Amanhã vem o que aí, né? Então, tem que ter algum tipo de punição, seja um processo legal ali que faz a Apple se tocar. Aí sim chega a mensagem no board, né? Tipo, a gente não pode mais fazer isso, né? E chega a mensagem não só para a Apple, acho que esse é o mais importante, mas para todo o Vale do Silício, porque assim, a gente traçou a linha do tempo aqui e dá para entender como que chegamos até aqui. Mas vamos dizer que era ok quando a gente estava na fase do Google, do Gmail beta eternamente. É ok, porque eu estou usando, está funcionando, está ali na minha tela, de vez em quando chega um recurso novo, se ativa o Google Labs ali, às vezes tem um recurso de Gmail novo, por exemplo, o recurso de Undo Send. Era um recurso que estava no laboratório do Gmail, depois virou um recurso fixo, mas até aí era ok. Era ok quando, por exemplo, a Adobe desistiu de fazer venda de Photoshop novo a cada X anos, fazendo uma super versão nova, em vez disso decidiu fazer uma versão contínua por assinatura. Até aí tudo era ok, porque eu tô comprando, eu tô usando, tá tudo ali. Agora deixa de ser ok nesse momento que a gente tá comparando as grandes empresas que têm credibilidade, que têm produtos reais, com golpes, com scams, né? Como foi o caso ali da Theranos, né? Então, você vai começar a ir para esse caminho, aí de fato perde a credibilidade e aí de fato começa a ser um problema para o usuário que está comprando o produto. Agora esse problema parece pequeno, mas amanhã a gente nunca sabe. É o próprio lance da liberdade de expressão, né? Às vezes a gente fala, mas isso é bobagem, eu não tenho nada a temer. Você não tem nada a temer até o momento que você tem, né? Então, não é assim que a gente tem que pensar, né? Tem certas coisas que você não pode ultrapassar uma linha, um certo patamar ali que depois você libera geral e aí não tem mais volta. Até porque no caso do Apple Intelligence, pelo menos as propagandas, os anúncios que a Apple fazia sobre lançar versões melhoradas em tal mês, dava a impressão que o produto estava pronto, que só estava sendo refinado, de repente, para fazer compatibilidade com o idioma, para ter um ajuste fino para funcionar com determinado aparelho. Então, quem olhava de início assim podia pensar, não, tá pronto, eles só estão fazendo ali os ajustes finais para lançar isso de maneira redonda. Mas aí quando a gente olha nos bastidores vê que não estava pronto de fato, né? Que de repente está até numa fase bem mais inicial do que eles mesmos imaginavam que estavam. Então é isso que o Mobilon falou, né? Tem que ter uma medida punitiva. E geralmente processo judicial tem essa função, né? A punição muitas vezes é aplicada numa empresa de modo a educar, né? Falar, não faça mais isso, sabe? Tipo, não faça mais isso, empresa que vale trilhões de dólares. Ai.
Pois é, porque senão, se você não tiver um freio, isso acaba funcionando também em outros aspectos, porque a empresa pode ficar com aquela impressão que ela tem um domínio tão grande do mercado que ela pode mudar as regras do jogo quando ela bem quiser, porque ela tá no comando de tudo, e a gente sabe que não pode ser assim, né? Até porque quando a gente fala de Apple, a gente tem uma expectativa muito alta, só que essa expectativa muito alta não pode ser confundida com eu sou fodão, vou fazer o que quiser. Permissividade demais, né? Exatamente, tem que ter uma separação bem nítida sobre isso. Eu acho que, assim, a história, quando a gente vê a timeline, pra mim foi isso mesmo. Tipo, eles não estavam muito de olho nisso, e aí a solução que eles apresentaram foi, tipo, então a gente consegue fazer uma API aqui que fica no meio do caminho entre modelos grandes e o usuário, né? E aí a gente consegue criar esse ambiente. Até fizemos um Tecnocast falando bem disso. Mas aí o desenvolvimento dos recursos próprios, dos modelos próprios e tal, é meio que, tipo, bora começar a fazer isso. Mas já estava atrasado. Tinha até o lance do Apple Car, que eles gastaram bilhões de dólares ali. Mataram, foi né? Descontinuado. Pelo que eu vi, executivos do Apple Car foram movidos para fazer Apple Intelligence, né? Eles reaproveitaram. Então, assim, meio que pegou desprevenida a Apple. Talvez ela não estivesse apostando que fosse ser tão importante. Virou muito importante muito rápido, porque a gente viu, depois que lançou o ChatGPT 3, 3.5, a mídia inteira, tudo mudou para falar de inteligência artificial, né? Que foi final de 2022, se eu não tô enganado, né? E é isso. E aí a Apple não tava olhando para isso, ela tava olhando para outro lado. Aí é tipo, agora e aí, gente? Vamos correr atrás, vamos fazer alguma coisa. Dinheiro a gente tem, mas o dinheiro às vezes não é suficiente para fazer as coisas acontecerem no tempo que elas precisam acontecer. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente se você já tá usando bastante no seu Samsung esses recursos de inteligência artificial. Vocês acham que muda bastante a experiência de uso? É que tudo bem que o que tem no Samsung ainda não é nada disso que a Apple prometeu, né? É a parte mais de texto, imagem e tal. Mas conta pra gente expectativas, então, né? Se vocês acham que esses recursos seriam realmente úteis no dia a dia, ou é mais uma coisinha de IA que as empresas estão tentando colocar pra... Quem sabe cola, quem sabe as pessoas vão usar no dia a dia. Manda lá seus comentários no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no Zap. O link do grupo tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @josué_de_olive_, você me encontra principalmente no Threads. @Tassius, THASSIUS. Você me encontra principalmente no Mentira, no Instagram. Opa! E @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau! Até a próxima. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.